Você sabia que mesmo após anos, muitas famílias brasileiras e do mundo também ainda sofrem com os impactos e os efeitos da pandemia no orçamento diário deles? Hoje a gente vai conversar sobre como a pandemia deixou marcas profundas nas famílias brasileiras e do mundo afora. Oi, eu sou a Dini e esse é o canal do Vermelho ao Verde. Vem comigo. Dados sugerem que quase metade da população ainda não conseguiu se recuperar dos efeitos da pandemia, dos efeitos financeiros que a pandemia teve nas suas vidas. Indicadores como fome, desemprego e cortes com gastos contam bem essa história. Seguindo a pesquisa EpiCovid 2.0, Inquérito Nacional para Avaliação da Real Dimensão da Pandemia de Covid-19 no Brasil, que foi realizado pelo Ministério da Saúde, mostra que mais de 48% dos brasileiros relatam uma redução de renda e mais de 47% relatam insegurança alimentar. Ou seja, pessoas que não têm ou não tinham garantia de ter alimento nas suas próprias mesas. Segundo a pesquisa, os que foram mais impactados são os mais pobres e domicílios que são chefiados por mulheres. Quase 35% perderam emprego e mais de 21% tiveram que interromper seus estudos. Segundo os entrevistados, mais de 14%, 14,7%, perderam algum familiar durante a pandemia. A pesquisa também demonstra que mais de 28% da população brasileira foi afetada pela doença. Sobre o desemprego. O desemprego foi uma das grandíssimas consequências da pandemia e cerca de 10 milhões de brasileiros perderam seus empregos entre 2020 e 2021. A renda per capita caiu, em média, R$ 220 em razão da pandemia. Eu, particularmente, meus 2 filhos perderam os empregos durante a pandemia. Eu não moro no Brasil, mas aqui também, obviamente, a gente foi afetado. E meus 2 filhos perderam emprego durante a pandemia. Eu, felizmente, não perdi meu emprego. Eu continuei trabalhando de maneira modificada, um período dentro do escritório. Alguns dias eu ia para o escritório, alguns dias eu ficava em casa, num rodízio de funcionários, mas eu consegui manter meu emprego. Entre 2019 e 2021, cerca de 17,7 milhões de brasileiros retornaram à situação de pobreza, fazendo que o coeficiente de Gini, que diabo é isso? Vamos ver o que é. Coeficiente de Gini é um indicador estatístico que mede a desigualdade na distribuição de rendimentos em uma população. É isso que significa. As famílias brasileiras, então, tiveram que se adaptar, e muitas delas fizeram isso através de corte de gastos, planejamento financeiro do dia a dia, ou semanal, ou mensal. Algumas delas, como eu falei no início, tiveram que parar de estudar, então esses tipos de gastos também envolvidos com escola ou com educação também foram cortados. E segundo os dados do Serasa, em 2022, 63% das famílias brasileiras precisaram cortar gastos. 51% afirmaram ter cortado todos os gastos desnecessários, o que em comparação com 2021 foi de 46%. E 67% dos entrevistados comentaram que passaram a dar mais valor em guardar dinheiro. E o que isso significa para a gente? Mesmo se você não tem assistência governamental com Bolsa Família ou qualquer outro tipo de auxílio, coisas bem simples podem fazer a diferença no seu orçamento para que você consiga voltar ao que... para que você consiga se recuperar o mais rápido possível dos efeitos negativos que a pandemia teve na sua vida financeira. Coisas simples como planejar suas compras, principalmente as compras de mercado, reduzir desperdício com planejamento dos seus alimentos e preparar eles para que todo o seu alimento seja utilizado e maximizado e não tenha nada de desperdício, principalmente com alimentos, que é bem comum. Preparar alimentos em casa e comer com a sua família em casa, ao invés de sair com tanta frequência. E priorizar o que é realmente essencial para você e para sua família. Transformar o pouco que você tem no cuidado maior com a sua família e pensar no futuro. E você pode fazer todas essas coisas com ações bem práticas e simples no dia a dia. Por exemplo,
monitorar mensalmente a sua renda e as suas despesas. Tem uma lista de prioridades, por exemplo, alimentos, contas essenciais e ter uma reserva de emergência, por exemplo. Procurar fazer atividades em casa ou gratuitas pela cidade. E com relação ao mercado, procurar como fazer compras de produtos da estação, frutas, verduras e tudo mais. E também procurar produtos e lojas que sustentem o comércio local. Utilizar as coisas que você tem em casa, sem precisar ter que comprar coisas muito diferentes e tentar resolver as suas necessidades com as coisas que você já tem. A pandemia trouxe um choque muito grande para as famílias do Brasil e do mundo inteiro, e que muitas delas ainda sentem as consequências desse evento ainda hoje. E sabendo disso, a gente pode talvez priorizar e dar mais valor às coisas mais simples do dia a dia mesmo. E eu espero que com esse vídeo a gente possa, obviamente, a pandemia já passou, não tem nada que a gente pode fazer a respeito disso, mas a gente pode talvez usar isso como um exemplo para a gente se unir ainda mais, pensar ainda mais no nosso futuro e planejar para ele, para que a gente possa ter um futuro melhor e mais saudável, principalmente financeiramente, para a gente ter uma vida melhor. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais sério, com informações bem difíceis de imaginar, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Deixa um comentário também para mim e me diz o que foi o dado mais impressionante que você viu nessas pesquisas que eu comentei aqui. Eu vou deixar o link das pesquisas também no box de informação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!